Olá, bom dia. Vamos lá para a nossa aula de História. Hoje nós iremos falar sobre o governo de Dom Pedro I, iniciando na página 385 a 390. Confederação do Equador e Guerra da Cisplatina. Objetivo: conhecer a situação política do Brasil na época do primeiro reinado. A Constituição de 1824 acabou representando a proximidade de Dom Pedro I com o autoritarismo. Suas medidas, afastadas do liberalismo que até então Dom Pedro estava próximo, promoveram muita insatisfação, principalmente na elite, e com isso ocorreram alguns conflitos importantes nesse período. O liberalismo ele defendia uma monarquia constitucional que restringisse os poderes imperiais, ou seja, onde eles tivessem o direito de se expressar, de dar suas opiniões. O que aconteceu a partir disso? Confederação do Equador. A Confederação do Equador aconteceu após a confirmação da Constituição de 1824. O clima fica cada vez mais tenso em algumas regiões do Brasil. Uma das medidas que Dom Pedro tomou através da Constituição foi a nomear os presidentes das províncias. Ele demite, então, o presidente da província de Pernambuco, Manuel Paz Barreto, eleito pelas câmaras, e nomeia Francisco Paz Barreto, ou seja, ele demitiu um para nomear outro. Aí, o que aconteceu a partir dessa decisão? A decisão do imperador deixou boa parte da população insatisfeita, e nesse momento, então, surge o sentimento de separação por parte dos pernambucanos, ou seja, eles queriam se separar, eles queriam ficar independentes. O movimento separatista uniu Pernambuco, Ceará e o Rio Grande do Norte e ficou conhecido como a Confederação do Equador. O acontecimento teve duas figuras importantes de destaque à presidência da província. Foi demitido o Manuel Paz Barreto e Frei Caneca, que através de publicações no jornal Tifes Pernambucano se colocava o debate político. Então essas duas figuras foram muito importantes. Manuel Paz Barreto e Frei Caneca. Os participantes da Confederação do Equador tinham as ideias republicanas liberais que se colocavam como anti-lusitanas, ou seja, contra os portugueses. Então, eles eram contra os portugueses. Então, a partir de 2 de julho de 1824, foi proclamada a Confederação do Equador, uma nova república que uniria as províncias da Bahia até Grão-Pará. Essa Constituição mantinha o Brasil preso a um governo centralizador sob o comando dos portugueses, ou seja, o Brasil ele ainda era muito independente dos portugueses. Por isso que aconteceu esses conflitos, essas mudanças, para que o Brasil não fosse mais dependente dos portugueses. Esse movimento, mesmo tendo sido liderado por uma figura política, teve uma certa popularidade, principalmente porque conseguiu contar com a participação de homens que eram livres, pretos, mulatos e militares de baixas patentes. Como você pode perceber aqui na imagem, o Exército Imperial do Brasil ataca as forças confederadas no Recife em 1824. Então, mesmo após o fim da Confederação do Equador, o sentimento de insatisfação continuou presente na população brasileira, principalmente nas elites que viam o imperador Dom Pedro I se tornar cada vez mais conservador e autoritário. A Confederação estava tão tensa que não foi a única a se manifestar como separatista desse período. Então, o que aconteceu a partir desse movimento separatista? A Guerra da Cisplatina, que foi um conflito travado pelo Império do Brasil contra as províncias. Então, Guerra da Cisplatina, o local sempre foi um território de disputa, desde a época da colonização. A Cisplatina é hoje atual Uruguai e no século XVII foi ocupada por portugueses, recebendo o nome de Colônia do Sacramento. Então,
Em 1808, Dom João tinha interesse político e econômico nessa região. Em 1825, o movimento separatista surge na província da Cisplatina. Esse movimento foi de 1825 até 1828 no Rio Prata, hoje atual Argentina. Nesse conflito, tropas do Império do Brasil, as tropas das províncias unidas do Rio Prata e tropas da província da Cisplatina. Então foram 3. As 3 regiões tiveram muitos problemas em organizar seus exércitos e o Brasil acabou gastando muito dinheiro nesse conflito para financiar as tropas. Dom Pedro I decidiu aumentar os impostos, deixando a população brasileira muito insatisfeita e por isso os brasileiros não apoiaram a guerra. Por que eles não apoiaram a guerra? Porque ele estava cobrando imposto muito alto. Então, devido a ele se tornar muito autoritário, imposto muito alto, eles não estavam apoiando a guerra da Cisplatina. Então, no ano de 1831, Dom Pedro I deixou seu filho como regente. Para governar aqui a província. Agora, de acordo com o assunto que nós vimos sobre Cisplatina, Confederação do Equador, nós vamos fazer a atividade iniciando na página 388. Vejamos, então, a primeira questão. O que foi as medidas autoritárias de Dom Pedro I? O que causaram no primeiro reinado? Causaram muita insatisfação, principalmente na elite. E com isso, ocorreram alguns conflitos importantes nesse período. Na segunda questão. Quais as principais manifestações separatistas do primeiro reinado? Foram a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. Na terceira questão, quais foram as 2 figuras de destaque da Confederação do Equador? As 2 figuras de destaque foram Manuel Paz Barreto e Frei Caneca. Na quarta questão, qual era o principal objetivo da Confederação do Equador? Era a proclamação da República e a separação com o governo de Dom Pedro I. Na quinta questão, o que aconteceu com a província da Cisplatina com o fim da guerra? Com o fim da guerra, a Cisplatina finalmente conseguiu sua independência e se torna a República Oriental do Uruguai. Na sexta questão, sobre a Confederação do Equador, responda as perguntas abaixo. Quando ocorreu a Confederação do Equador? Ocorreu em 2 de julho de 1824. B. Quais províncias estavam envolvidas? Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Na sétima questão, por que a província da Cisplatina não estava satisfeita em ter sido incorporada no território brasileiro? Porque a província da Cisplatina havia sido colonizada pela Espanha, ou seja, possuía costumes e idiomas diferentes do resto do Brasil. Na oitava questão, por que a população brasileira não apoiou a Guerra da Cisplatina? Por que os brasileiros não apoiaram essa guerra? Porque Dom Pedro I, para poder financiar as suas tropas, decidiu aumentar os impostos, ou seja, ele passou a cobrar altos impostos. Por isso, os brasileiros não apoiaram a Guerra da Cisplatina. Na nona questão, a Confederação do Equador foi um movimento popular ou contou somente com a participação da elite da região? Explique. A Confederação do Equador foi um movimento popular, pois contou com a participação da população mais pobre, como homens livres, pretos, mulatos e militares de baixa patente. Décima questão. Por que a Cisplatina já era um território de disputa antes mesmo da guerra? Porque o local sempre foi um território de disputa desde a época da fabricação. 11ª questão. Com base no que estudamos em sala, explique o que aconteceu com os líderes do movimento. Os líderes dos movimentos separatistas geralmente eram presos e condenados à morte para servir de exemplo.
Então, de acordo com o assunto estudado, ficaremos com atividade na página 388 a 390 e atividades complementar, atividade para casa na página 244 a 248.